Olá pessoal, eu sou o professor Arnaldo Aguiar, esse é o canal Arnaldo ADM e hoje na moldura nós estamos com a Celina Olivindo, uma querida amiga e uma das primeiras inscrições do nosso canal. É muito honroso para mim ter a Celina como uma das grandes colaboradoras e, mais do que isso, uma grande amiga. Celina, a gente começa sempre o nosso quadro falando sobre a sua infância, sobre quem é a Celina, sobre a sua história. Fique à vontade, o nosso pessoal é seu. Olá a todos e a todas. Mantendo aqui o distanciamento social, vou pedir licença para tirar a máscara nesse momento, tomando todos os cuidados necessários, né? Então, Celina é uma pessoa, eu costumo dizer que eu sou forjada na fé. Eu tive uma infância ao tempo muito liberto, porque graças a Deus, como a gente fala na minha época, não era qualquer coisa que nos fazia ficar em casa. Era uma infância de rua, era uma infância de contato social, era uma infância de brincadeiras sem tecnologia, então precisava-se de interagir com pessoas. Então foi uma infância muito farta de relacionamentos, farta de curiosidades e descobertas. Algumas peripécias que Celina aprontou na infância, foi pular da ponte, Simplício Dias, e eu não aconselho mais. Eu não aconselho ninguém a fazer. A gente na infância nós temos o time do medo e das consequências. Assim, eu acredito que na minha infância ele era desligado. É aquele time de que tem consequência, de que aqui não vá, aqui é perigoso. Assim, eu acredito de onde eu vim, né? Eu fui criada numa mistura de cidade, interior, cidade, roça. Então isso me fez essa pessoa que eu sou hoje. Então precisamos acreditar na força da natureza. Ela vem de um ser maior que a minha fé diz que é Deus. E que esse Deus, ele só quer o bem. Então se nós somos fiéis a ele, estamos fazendo alguma coisa de ruim, tem alguma coisa aí no descompasso. Sim. Então a Celina é isso. Que bom. Que lugar é esse que a gente está? Vocês estão na minha humilde residência. Aqui é um lugar que marca muito a minha história, principalmente agora no último mês, né, por conta do Covid, quando eu fui acometida com Covid. E hoje eu tenho nesse lugar uma referência muito importante, né? Antes da doença, eu passava por aqui correndo, quase não frequentava esse lugar, por conta das tarefas, das nossas obrigações diárias. E hoje eu tenho uma relação íntima, porque foi aqui que eu chorei, foi aqui que eu orei, foi aqui que eu recebi um monte de mensagens bacanas. E foi aqui que comecei a olhar para o sol de uma forma diferente. Nós vivemos numa cidade praiana, vivemos numa cidade iluminada, Sim. Iluminada por Deus, com toda essa característica de sol. E eu nunca tinha parado para olhar para ele com esse olhar. Então quando a gente passa por um momento principalmente de dor e de dúvida, se você continua ou não continua naquela existência terrena, você começa a se perguntar assim, nossa, que vermelho bonito dessa planta, que sombra legal de aproveitar, né? Que sol abençoado. Então você começa a dar um valor diferente. E aí eu quero dizer, não é porque você passou pela dor somente, mas é porque você se deu tempo de olhar. Então, eu gosto de uma frase que se tem, eu não sei quem é o autor, que diz assim, que Deus nos chama pelo amor e pela dor, né? Uhum. Em qualquer das situações que ele lhe chamar, que seja pelo amor, seja pela dor, a gente tem que extrair o melhor da situação. A gente tem que tentar pensar da melhor forma, por mais difícil que seja. Às vezes parece que é uma coisa de frase feita, é porque é o dito popular, mas não. É porque é essencial que você busque no pior o melhor. E no melhor, que ele pode ficar ruim se você não souber relacionar. Então, eu já fazia e agora só intensificou a promoção do bem, do amor e do compartilhar. Porque, Arnaldo, eu vim à terra sem nada e vou dessa terra sem nada. Então não me interessa cofres cheios no sentido bancário. O que me interessa é uma vida repleta e cheia de pessoas e de que a gente possa compartilhar com essas pessoas o que a gente sabe. Perfeito. Sobre essa frase de Deus nos chama pelo amor, pela dor, eu já ouvi faz algum tempo e eu reflito sobre isso constantemente, sabe? E eu entendo, depois de alguns anos fazendo uma reflexão pontual sobre isso, eu entendo que Deus nos chama sempre pelo amor.
E a gente escuta pelo amor ou pela dor, né? Assim, são pontos de vista interessantes, porque quando nós estamos na dor, e aí é um chamado para você olhar para além da dor, é aí que eu compreendo dessa forma, porque quando a gente está sofrendo, e nesse momento da pandemia da Covid-19, eu acho que a maior agressão à humanidade que pode existir é você não se despedir do seu ente querido. E é o que eu mais me preocupava. Não, eu nunca tive medo de morrer e não tenho. Porque a morte, para mim, é libertadora. Sim. A morte é um estágio para quem tem uma vida íntegra na Terra, no sentido de se arrepender do que erra, porque nós somos seres humanos e nós erramos. Eu não digo que eu não peco, eu digo que peço perdão aos meus pecados. Então, eu nunca tive medo de morrer, mas eu tinha medo de fazer com que aqueles que ficassem na Terra sofressem com essa morte, pelo fato de não saber se a Celina foi ou não foi enterrada, se foi ela ou não, e fica aquela angústia. Então, o que essa doença nos traz é uma reflexão sobre quem sou eu, o que eu posso fazer e como eu estou me relacionando com os que estão perto de mim. Perfeito. Celina, voltando um pouco para o propósito da administração do empreendedorismo. Essa conversa a gente levaria o dia todo, né? Tem muito pano para manga, viu? Sobre a administração, você contou a sua infância, de algumas inconsequências, de vida em busca de emoções, de adrenalina. Encontrou a administração como? Foi estudar a administração onde? E como voltou a Parnaíba? Então, quando eu falo, é muito interessante porque minha infância ela está muito enraizada com a administração. A administração do senso comum. Porque eu, enquanto criança, nós não tínhamos casa no interior, casa fixa. Nossa casa era dentro de um terreno, que esse terreno era de alguém. Na nossa concepção, o terreno era de Deus, a terra era de Deus, a gente fazia a casa à beira do rio. Toda vez que a gente estava no inverno, que nós chamamos de inverno no período chuvoso, que o rio subia, ele derrubava a nossa casa. E a nossa casa era derrubada e a gente fazia uma festa com aquela água invadindo a nossa casa. E assim, criança, tudo era uma festa. Hoje eu entendo como era difícil, talvez, essa relação entre humano e natureza. E quando a casa era derrubada, nós tínhamos que o quê? Nós tínhamos que reconstruí-la. Mais longe do que estava, porque o rio subia. Mas nós não podíamos ficar longe do rio, porque o rio era o que dava o sustento da gente. Era de lá que vinha o peixe, era de lá que vinha o camarão. A água que a gente bebia, tirava do rio, passava por um paninho e tomava para dentro. Ninguém nunca morreu. Hoje, se não for mineral, todo mundo morre. O que acontece? Isso me fez criar um senso de escambo, de negociação muito forte. Por quê? Porque nós precisávamos destruir a casa, então eu precisava ir atrás de novo do barro, da madeira. Era uma tarefa mais adulta, mas eu, enquanto criança, eu entendia que se eu fosse no pé de manga e derrubar a manga que lá estava, eu podia ir lá na comunidade e vender a manga ou trocar a manga por palha, por madeira. Então essa realidade do interior, ela veio a mim e com 12 anos eu abri minha primeira empresa. Arnaldo, para eu chegar até hoje eu falei 5 empresas, eu quebrei 5 empresas. A primeira empresa que eu quebrei foi com 12 anos, eu vendia revistas, gibi. Eu não sei se você lembra que ali no mercado, na Praça dos Poetas, você entrava no corredor e tinha 2 bancas grandes de gibi. Ali eu enchia os meus olhos com aquele tanto de livro. Eu chegava lá, eu dizia assim, na segunda banca, seu Zé, eu quero 5 gibi, mas eu só lhe pago de parte. Mas por quê? Porque eu vou vender para lhe pagar. E eu não sei porque ele confiou em mim, com 12 anos. Aí eu pegava o gibi e ia lá para a agência da mamãe, lá na agência Nazaré. Fluxo de gente, né? Sim. Aí eu pegava uma mesa, aquelas mesas de bar de ferro, né, de cerveja, e botava os 5 gibi. Comprava-se, né, vendia o gibi, de tarde eu pagava, no outro dia eu ia de novo sem dinheiro. Seu Zé, eu quero comprar mais 5 gibi, mas só toco ali passar. E cadê o teu logo, Celina? Já comi. Comprei din-din, comprei brinquedo, comprei coxinha, dei tudo na escola. E aí foi porque, nesse detalhe foi porque eu quebrei as 5 empresas. Porque eu não entendia, na minha inocência, que eu precisava de um capital de giro. Que eu precisava entender que eu precisava vender, mas eu precisava guardar. E eu comia o lucro todo dia. É o grande erro do empreendedor, principalmente do pequeno empreendedor.
ele come o lucro dele total todo dia. Nós precisamos deixar uma reserva. Então eu tive uma empresa de gibi, depois eu fui uma empresa de picolé. Para quem lembra da sorveteria do Zé Lima, que ficava bem na frente da praça da Santa Casa, e lá saía na época vários ônibus, 6, 10, 15 iam para Pedra do Sal, era uma loucura. Eu me voluntariei para ser a pessoa que colocava os palitinhos do sorvete, do picolé. Então ele me dava uma comissão. Cada carrinho que saía para vender o picolé, saía com 100, 200, ele me dava 10 picolé. E esses picolé eu vendia e revertia no meu salário. Então, apesar, Arnaldo, de eu estar dentro de uma empresa, eu era empreendedora individual. Eu era uma empreendedora dentro de uma organização. E as pessoas não conseguem compreender que para empreender eu não preciso ter uma empresa minha. Eu só preciso querer se empreender. Era praticamente uma intraempreendedora, né? Tinha o seu projeto ali específico. Isso com 14 anos. E aí, com 15 anos, eu dentro do ETEMP, fazia contabilidade, que não era minha praia. Eu fiz contabilidade porque a mamãe queria, porque era para eu ser contadora dela e acabou a situação. E eu fiz contabilidade, estagiei aquela coisa toda, mas não era minha. Meus olhos brilhavam para a administração. E lá no ETEMP tinha administração técnica, tanto administração quanto contabilidade. Então eu respondi os exercícios dos meus colegas de administração, porque eu gostava disso. Então a administração ela entrou na minha vida assim, antes da ciência e com a ciência no ETEMP. E a partir daí eu não parei mais. E quando eu fui estudar fora, fazer administração em outra cidade, eu resolvi abrir uma empresa, porque eu não consegui emprego, então eu vou abrir uma empresa. Eu vou vender frios e vinhos, o nome da empresa. Eu vou vender queijos e vinhos. Porque eu gostava muito daquela coisa de novela, muito bonito, vinho bonito, queijo bonito. E aí eu consegui, através de uma bolsa estudantil, capital, e comprei. E montei a empresa, era tudo estabelecido. E essa empresa durou 3 anos, o tempo da universidade. Eu já abri com 1 ano de universidade. E aí quando chegou no fim eu vendi. Essa não foi uma falência não, foi realmente eu vendi para uma aluna que era da cidade. Porque aí eu saí de Barreiras, fui morar em outras cidades. Barreiras, Bahia. Barreiras, Bahia. Fui lá que eu me formei. Fui lá que eu me fiz administração. A sua ida daqui para lá, despedida da família, como é que foi? Tinha família lá? Não. A minha ida foi traumática. Porque o sonho que minha mãe tinha para mim era que eu, depois de contadora, ia trabalhar junto a ela. E é muito difícil para um pai, para uma mãe, entender que nós, filhos, temos outros sonhos. E não continuar os sonhos dele. Sim. Aí foi uma ruptura muito forte. Porque eu saí daqui, eu justamente fui embora porque eu estava atuando aqui na cidade, trabalhando de carteira assinada numa determinada empresa. E essa empresa me demitiu. Quando a empresa me demitiu, eu fui ao fundo do poço. Eu pensei assim, pô, doei minha vida, fiz tudo para a empresa me demitiu. É a questão da dor e do amor, né? Não era isso que eu queria para mim, mas eu era uma menina de 20 anos, tinha terminado meu ensino médio com 16 para 17, então muito nova, eu já era contadora na época, né? Na época era considerada ser contadora somente com técnica. E aí eu me vi com 20 anos desempregada, sem perspectiva e, de certa forma, quase 4 anos sem estudar. E depois de 1 mês aí reclamando da vida, que a gente é assim, eu resolvi então encarar vestibular. Aí eu encarei vestibular para o Ceará, esse de Barreiras, porque tinha uma colega minha aqui em Parnaíba que estava indo embora para lá, nunca nem tinha visto lá. E eu perguntei para ela, se eu passar, posso ficar contigo lá um tempo? Pode. E nesse pode eu fiquei em Barreiras os 4 anos. E aí fui trabalhar para deputado, fui trabalhar em grandes fazendas, fui trabalhar em franquias como a da Petrobras. E aí sim, eu comecei a fortalecer o meu conhecimento científico sobre administração na perspectiva empreendedora. Um dos meus, que a gente chama de patrões, né? Um dos meus patrões era um dos maiores empreendedores de Barreiras e da região de Bom Jesus da Lapa, porque lá ele tinha uma fazenda de manga. E até hoje ele é envolvido na política como deputado federal. Então eu aprendi muito. A gente acha que não, mas a gente aprende com todo mundo. Com bom e com ruim, mas aprende. Então empreender, para mim, é a prática de você não desistir. Não desistir. Agora, lógico, não desistir daquilo que você acha que vai dar certo, que você tem indícios que vai dar certo e que tem fatos que vai dar certo. Não é insistir numa situação que você está vendo que está fadada ao fracasso. Aí não é empreender, né? É persistir no erro. São 2 coisas diferentes. Não é ser resiliente, né? Não é ser resiliente. É ser teimoso. Muitas pessoas confundem resiliência com persistência no erro. Reinventar o teu negócio, dar uma ressignificação ao teu negócio, isso sim é ser resiliente.
Porque eu querer ser empreendedor não significa que eu tenho que me amarrar apenas em um determinado segmento. Que é onde eu estou estudando isso no meu doutorado. Sim. Você ser impactado pelo mercado não significa que o que o mercado está dizendo naquele momento é o que você tem que fazer. É o que te abarca, é o que te motiva, é o que te agrada. Beleza. O seu doutorado é sobre gourmetização. Quando eu vi você falando sobre esse tema, me deu uma curiosidade, me abriu o apetite sobre o assunto. Rapaz, eu ainda vou conversar com a Celina sobre isso bem direitinho. E faz um ano ou mais que eu vi você falando sobre isso a primeira vez. Foi numa palestra, num evento lá na faculdade. Do que trata? Então, na realidade, assim, meu doutorado é em administração. Na faculdade da Paraíba, né? O FPB, que tem uma parceria com o FPI. Então, a minha faculdade... O meu doutorado é em administração. Eu costumo dizer que eu sou PO, né? Eu sou de princípio de origem, no sentido de que eu sou administração pura, né? Graduado, especialista, mestrado e agora doutorado. E dentro do doutorado tem linhas de pesquisa. E o meu orientador, há uns 2 anos atrás, ele disse assim: Celina, o que tu quer pesquisar? Eu falei assim: olha, eu quero pesquisar uma coisa que colabore para o desenvolvimento da minha região. Eu quero que o meu doutorado gere um fruto para a minha região, porque eu não consigo entender um doutorado, 4 anos estudando, para no fim gerar uma tese, uma punhada de papel que fique em uma biblioteca. E aí, qual foi o propósito? Simplesmente ter o título? Não. Aí ele, e tua região é forte em quê? Em serviço, principalmente turístico. E aí quando eu disse assim para ele, ele falou assim: olha, tem alguns temas emergentes, principalmente no contexto internacional, que a gente pode estar pesquisando. Pensa direitinho, vai para a internet, pesquisa e vê o que você quer. Aí tinha aprendizagem, estratégia, que já é um tema recorrente na administração, competitividade, marketing, enfim. E aí ele me apresentou a gourmetização. O meu primeiro choque foi esse: gourmetização? Já vê que eu vou estudar comida na administração, né? Eu fiquei muito confusa, muito confusa. E ele disse: ó, pense, estude, leia, veja artigos, principalmente de bases internacionais, depois a gente conversa. E assim eu fui fazendo, e pagando as disciplinas. Quando foi no meio de 2019, eu já estava vamos dizer assim, apaixonada. Porque afinal é assim, ó, apesar do tema ser gourmetização, eu estudo a prática de gourmetizar. Que nós precisamos entender que prática, não no sentido que a gente já tem a prática de comer, a prática de gourmetizar, tá? A prática de exercício físico. Eu estou falando de prática no contexto geral das ações e da atividade que acontecem dentro daquela atividade. Não é simplesmente o hábito de praticar exercício. Não, aqui é um hábito que você sozinho você pratica aquele exercício. Se você parar, o mundo não vai sentir falta. Contudo, eu estou falando da prática de gourmetizar serviços e produtos no contexto turístico. E que essa prática de gourmetizar, ela é envolta por vários hábitos, por várias culturas, por vários fazer e por vários dizer. No sentido de que o que é, principalmente no nosso dicionário piauiês, né? Quando você fala assim, no sentido nosso, cumbuca. Talvez para a pessoa do sul, do Rio, ou dos Estados Unidos, Canadá, não sabe o que é uma cumbuca, mas a gente sabe que é uma vasilha. Sim. Uma vasilha que vai servir para guardar alguma coisa. Então, a linguagem nesse processo é muito importante. Então, estudar a prática da gourmetização faz com que a gente entenda quais são os fatores que influenciam a prática e quais são deles que pode incluir no sentido turístico boas práticas e aí fomentar que o turista venha para a nossa região, ou que possa excluir as boas práticas e assim afastar esse turista. E quando você estuda qualquer que seja essa prática, dentro da teoria que a gente chama teorias da prática, são os teóricos da prática, a gente entende que nós estamos olhando para uma relação humana e para uma relação não humana. Há exemplo desse contexto. Aqui são 2 pessoas conversando, trocando falas e dizeres e valores dentro de um contexto não humano.
que está refletindo a quem está nos assistindo. O que a simbologia desse vaso está fazendo aqui? Qual é a simbologia de Nossa Senhora? Qual é a simbologia de administração? Qual é a simbologia desse pote? Então, tudo isso está conectado numa prática. E eu não posso descartar isso no momento que eu vou empreender. Sim. Eu não posso descolar isso no momento que eu vou olhar para as organizações. Eu não posso fazer uma gestão sem entender o que o indivíduo que está em volta dela pensa, o que ele acredita que é importante e como ele se relaciona. Um exemplo bem prático, assim, a prática de lecionar. Nós somos professores. Ela foi acometida agora por um impacto tão grande por conta da pandemia, que muitos professores que já estão no mercado há 40 anos sentiram. Sentiram por quê? Porque os elementos não humanos, que são as tecnologias assistidas, a questão dos app para que você faça as reuniões e aulas digitais, eles não tinham costume, eles nunca tinham. Tem deles que nunca nem tinha visto. Isso é a questão de você não se preparar para o que o mercado está dizendo. Mas entenda, a prática de lecionar impactou fortemente os profissionais da licenciatura dessa forma tecnológica, de uma forma não positiva, para aqueles que não olhavam para o mercado. Porque o mercado vem dando sinais da inclusão digital há muito tempo. Desde os anos 2000, com acesso à internet, que a internet começou no Brasil, fortemente nos anos 2000, que a internet chegou, a internet de escada. Dali em diante, já podia se esperar um momento como hoje. E aí vem um momento de ruptura forte no mercado, que te provoca a fazer coisas que você dizia até então que não era capaz. Então o empreendedor é estar preparado. Por mais que você não vá usar o recurso tecnológico, você tem que estar preparado. Sim. Então a prática é nesse sentido, de nós entendermos o que está acontecendo nas realidades vividas. Seria praticar uma administração mais customizada e não naquele processo industrial. Eu diria que seria, né, fazer uma administração mais voltada para as realidades vividas e sairmos daquela caixinha, e isso não é desprezar, muito pelo contrário, é agregar aquela realidade que foi entendida por Taylor lá em 1930, naquela área, naquela região, onde não existia tecnologia, onde o tempo era visto de uma forma diferente, onde a relação patrão-empregado ela não era como hoje, não tinha assistência de CLT, não tinha assistência das redes sociais, não tinha a valorização do indivíduo, onde naquele momento, você ser um ser depressivo, você não saberia o que era depressão, não saberia de maneira nenhuma o que é motivação. Então, às vezes, o problema nosso, enquanto administradores, é querer pegar uma teoria formatada, fechada, e aplicar no contexto atual, sem considerar que essa teoria ela foi desenvolvida, ela foi pensada num contexto diferente de hoje. Então, nós precisamos deixar a administração uma ciência social aplicada como ela é, aplicada na sociedade atual. E atual não é fixa no século XXI, é atual até onde ela pode ir. O passado ele serve de base. O presente é o momento de se planejar, de se estruturar. Mas nunca pode se pensar, se perder o foco de que nós estamos trabalhando para o futuro. E esse futuro é amanhã. Tem pessoas que dizem assim, não vou pensar no futuro, não, o futuro está longe. Gente, o futuro chega daqui a pouco. Daqui a 2 minutos é futuro. É futuro. E a pandemia, ela trouxe isso, ela impactou de verdade. Ela disse assim, sim, agora, você não pensou. E qual o problema das pequenas empresas e pequenos empreendedores que estão quebrando? Não é a falta simplesmente do dinheiro, como muita gente diz, quebrou porque não teve capital de giro. Não, não é isso. Mas é a falta de entender que tem que existir flexibilidade para se adaptar ao que está acontecendo na realidade. Tem que se entender essa flexibilidade. É preciso que se entenda que as coisas são mutáveis, são flexíveis e que elas não param no tempo para esperar você acordar para a realidade. Não para. O que era uma missa, uma das tradições mais enraizadas que eu conheço há um ano atrás? Há um ano atrás, uma senhora de 80 anos iria admitir ficar em casa para assistir uma missa por um celular ou uma televisão, sem ter que ir à igreja? Para ela seria talvez, vamos dizer assim, uma afronta a Deus. E hoje? E hoje? Hoje, a missa pelo telefone, ela é tão valorizada quanto.
Mas nós somos seres humanos e fomos feitos para viver em comunidade e o contato social ele faz falta. Faz falta. Mesmo que eu não conheça ninguém na minha igreja, eu estar perto de pessoas numa energia e numa conexão até então positiva a Deus, me faz bem. Saber que eu posso visitar a casa de Deus, que ali é uma representação, me faz bem. Porque a casa de Deus é onde Deus está. E se Ele está conosco, a casa de Deus é agora, aqui conosco. Então, o que faz da gente, nessa importância das práticas, que como a gente está falando, no sentido mais gourmetizado, é que o gourmet, para nós da administração, e aí de uma forma bem, vamos dizer assim, generalista, pode ser entendida como a customização de um serviço ou de um produto para aquela pessoa ou para aquele grupo pequeno de pessoas. Não dá mais, Arnaldo, nessa sociedade que nós estamos vivendo, com essa quantidade de pessoas que existem no mundo, para o empreendedor tentar fazer um serviço, um produto moldado para todos ao mesmo tempo, porque não cabe mais isso. Por mais que as indústrias estejam aí, você vai chegar na concessionária, você tem 10, 12 tipos de lançamento de carro. Porque as pessoas não querem mais saber que, como foi na década de 70 e de 80, que o Fusca era Fusca. Então você comprava um Fusca e acabou. Não é mais assim. Eu quero saber o que eu posso ter de opção de escolha. Então essa gourmetização, no sentido de eu dar essa característica mais pessoal para o meu produto, o meu serviço, faz com que o cliente também se sinta mais pessoal à empresa. Por mais que eu diga assim, mas eu não vou estar fazendo o mesmo produto, um produto só para cada pessoa, mas você acaba. Quem trabalha com comida principalmente. Você faz 10 bolos, é a mesma receita. Vai sair diferente. Vai sair diferente. Você dá 10 atendimentos no teu restaurante, com o mesmo garçom. E você tem percepções diferentes do seu cliente. Adorei, não gostei. É ignorante, não é educado. Por quê? Porque eu parto do princípio que aquilo que me faz como pessoa reflete naquelas pessoas que estão ao meu lado. E eu tenho que compreender isso. Ou eu vou ficar sempre fadada a estar um passo atrás nos meus negócios e na minha vida pessoal. Porque se eu for esperar a conviver com pessoas que pensam como eu, que vivem como eu, que têm os mesmos valores que eu, vai ser difícil. O que eu tenho que entender é, os valores de fulano não se adaptam ao meu, mas eu não preciso me corromper a eles. Se for melhor, eu posso agregar a minha vida. E se for algo que eu não concordo, eu simplesmente excluo aquilo da minha vida. Eu não estou dizendo que a partir de agora a gente vai congregar com pessoas que fazem o errado, que roubam, que são corruptos, que estão dentro de uma perspectiva errada de valores. Mas eu estou dizendo que eu gosto de azul, Arnaldo gosta de preto. Qual o problema? Qual o problema? Eu não gosto do Arnaldo, não vou andar com ele, ele só anda de preto. Isso me ofende aonde? Então é isso que eu tenho que perguntar. A diferença do outro me ofende, e me ofende como e quando? E aí eu vou entender como é que essas práticas se relacionam. Porque entender que prática é algo que emerge da sociedade é muito importante. Tá. Por quê? Porque chorar no velório, para nós, é a coisa mais comum do mundo. Mas tem países que em velório a gente dança. Bebe. Então vamos beber o defunto. Em algumas regiões aqui no Isso Nordeste. é impactante, mas é a cultura. E nós fazemos o que com a vaca? Destrinchamos, colocamos no forno. Churrasco. Ou no churrasco e come. Vai na Índia. É um afronto. Então, a prática é determinada pelos valores e pela cultura local. E a gente tem que entender isso. O empreendedor tem que entender isso. Pra gente não deixar alguma lacuna na cabeça de quem está nos assistindo, a gente estuda na faculdade que qualidade é a possibilidade de repetição e diminuir a variação daquilo que está sendo produzido, né? Quanto mais condição eu tenho de repetir aquilo que está sendo oferecido, isso não é dito por mim, é Juran que fala, quanto mais eu tenho a capacidade de repetir aquilo, menor a variabilidade e, consequentemente, entende-se ali a prática. E aí ele dá como exemplo a ida a um restaurante. Eu vou no restaurante hoje, daqui a 2 anos se eu volto e eu repito aquela experiência, pode-se dizer que ali tem qualidade. Na gourmetização, me corrija se eu não estiver entendendo corretamente, a gente percebe
uma variação maior. Como a gente... Existe um ponto em que se concilia esses conceitos ou são conceitos de qualidade distintos? Então, eu vou tentar resumir para que para que a gente possa deixar claro para o nosso ouvinte. Ó. Qualidade, partindo do princípio de qualidade é algo muito subjetivo. Né? A minha subjetividade do que é bom e a sua. Uhum. Então, parte desse princípio. Quando Duran fala que qualidade é a repetição, né, de um processo, de um produto, acredito eu, né, dentro de um recorte que ele estudou, ele chegou a esse consenso. Agora, qual é o contraponto nisso? É que qualidade, na perspectiva do consumidor, é uma satisfação que ele tem pelo consumo daquele produto, pela experiência que ele viveu com aquele produto, com aquele serviço. Logo, você não tem condições, não está em nossas mãos de produção, e aí quando se trata de experiência, tá? Não quando se trata da reprodução de um produto, como já, né? Não é isso. Mas na perspectiva da experiência humana, nós não temos como moldar a experiência humana, não temos como fazer com que ela se repita. Mesmo que o indivíduo compre no mesmo lugar, consuma do mesmo lugar, coma a mesma coisa, sempre o estado de espírito dele naquele dia vai influenciar na percepção que ele tem de qualidade. E mesmo que ele chegue com a expectativa de que e vai a dar certo, expectativa, né? É o que vai dar, que eu chamo de grau de qualidade. Porque ele talvez não fique totalmente satisfeito, nem totalmente insatisfeito, naquela escalazinha do livro. Sim. E aí ele vai ficar indiferente. Mas por quê? Porque quando se trata das pessoas, nós precisamos entender, e aí é que eu chamo a atenção, principalmente, professor Arnaldo, para a nossa administração. Entendermos que a administração é uma ciência social aplicada, ou seja, ela tem que olhar para a sociedade e assim deixar aquele diálogo de que teoria e prática não é a mesma coisa, até porque teoria é um reflexo da prática. A teoria, ela fala de uma prática, e essa prática, ela está presente no contexto empírico das relações. Então, eu preciso entender o quê? Que mesmo que eu fabrique 10 máscaras como essa, idênticas em tamanho, em padronização, a experiência de cada pessoa que comprar essa máscara vai ser distinta. Uma por não gostar do vermelho, outra por não gostar do contexto americano, outra por não gostar talvez da Mulher Maravilha, ou simplesmente porque não assentou no rosto da pessoa. Então entenda, a percepção de qualidade, ela está muito mais relacionada ao que o indivíduo sente naquele momento e naquele dia com o produto, do que pelo ato da fabricação em si. Contudo, assim como na produção de um produto em massa, como é o exemplo de smartphones, né? E na produção da gourmetização, a qualidade dos insumos vai determinar também a satisfação do cliente. Exemplo, vamos pegar aqui uma marca, o celular top das galáxias, né? Tá lá, é o sonho de consumo de muita gente. Aquele celular, ele custa 5, 6 mil reais. E tem um celular com as mesmas funcionalidades, com as mesmas peças, porque foi comprado da China a peça, foi comprado do Japão, foi comprado de... Enfim, nós dois fabricamos 2 celulares distintos de marca, mas nós compramos as peças do mesmo fabricante. Por que o teu vale 6 mil e o meu vale 1.000? Percepção de qualidade enraizada no poder da marca, de como a marca foi trabalhada. E aí, não só como a marca foi trabalhada, mas como foi a experiência do consumidor com aquele produto. Porque a pessoa vai dizer assim, não, mas não, professora, realmente, esse celular meu aqui de 6 mil, a foto dele, eu não preciso de uma máquina, não, a foto dele é top, a foto dele é perfeita. Aí eu fico pensando, mas é um celular, não é uma máquina fotográfica. Então, o que acontece? As pessoas têm que entender que a gourmetização do produto é deixar ele glamuroso, luxuoso, tá? Dentro de uma perspectiva de qualidade, no sentido de que o insumo é bom, do que o insumo ele tá ali para fazer com que o teu produto te diferencie dos demais. Porque o teu tira a foto mais rápido e o meu demora. O teu demora 3 segundos para tirar a foto. O meu demora 1 segundo. Olha a diferença. Mas 3 segundos antigamente não era nada, mas hoje é muito. Então, para que a gente possa empreender no contexto das organizações, eu preciso entender o que o meu consumidor está procurando. O meu consumidor não é o consumidor que vai comprar um celular de 6 mil reais.
Ele quer as mesmas funcionalidades, sabendo que vai existir limitações, porque a qualidade do insumo é diferente. Então, eu vou dar R$1.000 e vou ter um celular que tira foto de 3 segundos. Não vou dar 6.000 porque eu não quero uma foto de 1 segundo. A minha qualidade é tantos pixels, a tua é 3, 4 vezes maior, mas a minha me atende. Então, qualidade é percepção. E o empreendedor tem que entender qual é a percepção dele. Aí vamos trazer para o contexto turístico. Tem diária na mesma região. A minha região que eu estou estudando é Barra Grande. Então, em Barra Grande, você consegue encontrar uma diária de hotel por R$100, 150, e você consegue alugar uma diária por R$2.000. Qual é a que você quer? Ave Maria, o meu desejo é de R$2.000, mas qual é que você pode? Porque aquela empresa que tem uma diária de 2.000, ela tem um público específico. Ela sabe. E aquele público específico sabe o que é qualidade na percepção dele. E a diária de R$100 tem um público específico. E aquele público específico tem a percepção do que é qualidade na percepção dele. E aí é interessante que a gente vê que não se vende apenas o vento da Barra Grande, a praia que será a mesma, né? Não. É um contexto de experiências. O que se vende, para mim, no setor de serviços, o que se vende é experiência. É experiência. O produto em si, às vezes, não é nem consumido, mas a experiência que eu estou vivendo. Porque hoje nós vivemos num momento onde as pessoas estão procurando uma aceitação muito grande nas redes sociais. Então, talvez, se eu postar uma experiência minha num lugar muito glamuroso, eu vou ter muitos likes. Esses likes vão me deixar muito feliz. Por quê? Por uma questão de interação social. Simplesmente isso. Enquanto milhares de pessoas procuram experienciar de uma forma muito restrita, o público gourmet, o público de serviços, eles buscam compartilhar essas experiências com outros. Eles querem ser vistos e recebidos e percebidos com tanta qualidade quanto aquela experiência. E é isso que talvez nesse contexto que nós estamos vivendo de isolamento social esteja impactando tanto a vida das pessoas. Porque agora o que me cabe a fazer é repostar experiências que eu estou vivendo dentro do meu contexto familiar. E é o momento de você se redescobrir. Redescobrir quais são os seus valores, que tipo de coisa você dá qualidade, quais são as suas prioridades. Quais são as suas prioridades? E o consumidor, ele tem prioridades. Então, o empreendedor, ele precisa entender essas prioridades. Sendo assim, a gente pode perceber que a gourmetização é para todos os públicos. Contudo, sim, eu posso gourmetizar para todos os públicos. Contudo, a essência da gourmetização desde o século XVIII são 3 palavrinhas-chave. Eu preciso que o meu produto ele demande luxo, glamour e qualidade. São 3 percepções subjetivas. E a subjetividade nossa, ela tem que ser percebida. Um exemplo, se você vai comer um peixe num bar, numa barraca de praia, no coqueiro, e esse peixe, no nosso caso, vamos botar, pescada amarela, ele vem bonito, arrumado, trabalhado no teu prato, seguindo os conceitos da gourmetização, ele vai ser um prato gourmet. Mas esse mesmo prato, dentro de uma barraca de praia, na faixa de areia que se chama Complexo Turístico de Barra Grande, o mesmo prato, imagina, tu tirou uma foto de um, tirou uma foto de outro. E o mesmo prato, nesse contexto social, ele vai ter uma outra perspectiva para ti. Então, o contexto social interfere na percepção do que é luxo, glamour e qualidade. Porque eu comer um prato de pescada amarela, trabalhado em todas as questões de requinte, com os mesmos ingredientes, em Luiz Correia, é uma coisa. A Barra Grande é outra coisa. Porque a essência de viver num lugar que te remete a um conceito por si só de qualidade, faz com que você perceba que aquilo ali tem qualidade. O que você diria se alguém concluísse a gourmetização é ajustar a frescura ao serviço? Eu diria o seguinte, que a gourmetização é você customizar o seu serviço ao teu cliente. E customizar não é a fresculhar e tal. Sabe por quê? Porque o cliente gourmet, ele tem consciência do que ele está pagando. Sim.
ele tem consciência do que ele está procurando. É diferente assim, existe uma prática, eu vou chamar de prática, uma prática corrupta no mercado, onde pessoas estão colocando gourmet como adjetivo de produtos que não são gourmet. E o público gourmet, ele vai olhar para essa empresa de uma maneira ruim, porque a empresa, ela está, no mínimo, sendo corrupta. Ela está tentando lesar. E o que mais a gente tem que chamar a atenção, professor, é que o nome gourmet, por si só, ele não pode atribuir um valor a mais ao produto. Ele só pode atribuir um valor agregado ao produto se ele agregar o produto. Exemplo, você vai comprar um produto no supermercado. Tá, vou trabalhar aqui macarrão, que eu vi. Aí tem um macarrão, da mesma marca, tem um macarrão que não tem o nome gourmet e tem o macarrão gourmet. Como eu estou estudando a prática, eu tive a curiosidade de pegar o produto e virar. E olhar lá nas características do produto, o que o produto tem. Vitamina, proteína, sódio. Quando eu virei, que eu olhei, o que mudou para mim nos dois foi a embalagem. Apenas a embalagem. O produto que estava... E o preço? E aí o preço. O produto que estava dentro era o mesmo. Dentro da tabela nutricional, era o mesmo. E aí eu fiquei me perguntando, eu, enquanto estudioso da prática, tive essa curiosidade. Mas tem pessoas também que vão ter curiosidade, mesmo que não estude. Então essa empresa, para mim, a partir daquele momento, ela começou a ter um conceito de corrupta. Uhum. E eu comecei a olhar para ela de uma forma diferente. Então, entenda, as empresas devem entender que o consumidor, ele não é um público leigo. O consumidor, ele pesquisa. O consumidor, ele procura. E quando nós estávamos, há 4, 5 meses atrás, quando a Praça do Amor estava em plena sessão, eu cheguei lá para comer um sanduíche e eu vi nas costas de um determinado empreendedor tal coisa gourmet. Ele tinha botado aquela blusa naquele dia e o produto continuava o mesmo de um mês atrás. As pessoas sabem o que estão procurando e sabem o que vão comer. Independente de você dar um nome gourmet ou não, se você promete ao teu consumidor um produto diferenciado, cumpra. Se você promete para o teu consumidor um produto qualquer, cumpra. Você quer ver uma coisa como é tão complexo? Loja de R$1, loja de R$1,99, onde é que tem? Não tem. Não tem. Aí o consumidor entra numa loja como essa, que agora está levando o nome de importados, e aí você vai ver o produto, sempre no Brasil, 90% dos produtos são importados, porque a fabricação em massa é na China, tudo made in China, made in China, made in China. E aí por aquela venda daquele produto importado, o consumidor entra naquela loja, compra um produto tão caro como qualquer outro, em qualquer outra loja, mas com uma qualidade inferior. E quando esse produto quebra em 1 dia, 2 dias, ele vai dizer assim, mas eu comprei na loja de importado, ou seja, não presta. Mas se ele tivesse comprado aquele mesmo produto numa loja que tem uma referência de qualidade diferenciada, ele ia dizer assim, não, eu vou lá na loja. Eu vou lá porque eu comprei lá, então lá vende o que é bom. Sim. Então as empresas têm que entender que a imagem que ela vende ao cliente, o cliente vai cobrar. Vai cobrar. E é isso a perspectiva de você estudar práticas. Hoje eu estou estudando a da gourmetização, mas eu estou muito preocupada que agora, com as minhas andanças, a prática da marisqueira em Luz Correia é uma prática milenar, que é passada de pai para filho. Em uma entrevista com a presidente lá da Associação de Marisqueira, que não foi esse ano, foi ano passado, foi atrasado, ela estava dizendo para mim assim, professora, eu estou muito preocupada com o nosso ofício. Porque nós somos aqui hoje 47 mulheres, todas com idade acima de 45 anos. Daqui a pouco nós vamos nos aposentar por conta da questão da pesca. E as nossas antecedentes, porque a mariscagem ela é 90% feminina. E as nossas antecedentes não querem mais a prática. Precedentes. Não querem mais a prática. As minhas filhas, as filhas das marisqueiras, as sobrinhas, quem vive na nossa comunidade, não vê a prática da mariscagem como algo que possa render. Não está havendo sucessão. Não. Aí você pergunta, mas por quê? Porque não tem impacto econômico financeiro. Porque você passa o dia inteiro no sol,
sentada ali à beira principalmente quando a maré está baixa, catando marisco, chega em casa, vai tirar a areia, que vai abrir o marisco, que vai catar, dá 1 quilo. 1 quilo de marisco hoje você vende por R$30, quer dizer que o teu dia inteiro de trabalho valeu R$30. Então, algumas práticas precisam ser repensadas. E para que eu possa repensar, ressignificar, eu preciso compreender o que tem de bom, o que tem de ruim, o que influencia positivamente, o que influencia negativamente. Como eu estou chamando, o que inclui e o que exclui um processo bom dentro dessa prática. Fechando esse raciocínio, a gente pode entender o serviço gourmetizado, tanto num linguajar recente, tanto um serviço Nutella quanto um serviço raiz. Na realidade, isso é legal você falar isso, porque assim, ó, a prática da gourmetização... O conceito de Nutella e raiz é bem legal, né? Por quê? Porque a prática da gourmetização, ela não acontece se não tiver os dois. Ela precisa de uma essência raiz, ela precisa de uma fonte cultural forte, tá? Uma tradição, para que a partir daí eu possa gourmetizar. Vou te dar um exemplo. Farinha de mandioca, para nós que é tão comum. Em Barra Grande existe lá uma casa de farinha que é pública, que é usada uma vez no ano, geralmente em junho agora. Eu não estive lá, mas por causa da pandemia, junho e julho. E essa farinha, ela nunca tinha sido pensada a ser usada lá, a não ser como farofa. E aí veio um chefe, é o Anilo Rocha, ele é da Paraíba, ele veio aqui para um evento promovido pelo Sebrae. Ele era o curador, né, do evento gastronômico em Barra Grande. E ele pegou a farinha, a nossa farinha, e conseguiu desenvolver um produto que parece com um taco. O formato da farinha, ele fica um biscoitinho, que parece com um taco mexicano. E ele pega essa farinha e ele coloca recheio. Lógico, nós estávamos na praia, foi camarão e lagosta. Mas pode ser frango, linguiça, ovo. Ou seja, ele pegou um produto raiz, que é a nossa farinha, e trouxe ela para o contexto Nutella, quando ele pegou e gourmetizou. E fez um prato diferenciado. E esse prato pode ser servido como uma entrada em restaurantes. E aí você consegue, de um produto raiz, que é a farinha, desenvolver N produtos. E aí o teu tema do quadro, que é o empreendedorismo, ele fundamenta-se nisso. Eu não vou inventar roda. A roda já foi inventada. Eu só preciso compreender o que eu posso fazer a mais com essa roda que o mercado não fez ainda. E eu não estou dizendo de benchmark da administração, não. Não é pegar o produto que ele fez, que ele pensou, que ele idealizou e botar um vermelho, uma pinta vermelha. Porque isso, para mim, é o grande mal de administradores e empreendedores. É querer apenas replicar sem reconceituar. Eu tenho que dar um conceito próprio do meu produto, mesmo que a base dele seja a base raiz da farinha. Simples. Farofa de banana. No nosso caso, que a gente chama de Maria Isabel. Outro dia eu comi Maria Isabel de ovo. Eu achei um prato espetacular. Poxa, eu já tinha visto de frango, de carne, calabresa, de ovo. O professor tava delícia. Arrumadinho no prato, com a folhinha verde, no conceito. E aí tá gostoso, tem uma boa qualidade, não é luxuoso. Por que não é luxuoso? Porque ovo e arroz, para nós, é uma comida trivial. Às vezes até, só tem arroz, desculpa aí, mas só tem arroz. Poxa, corta aí. Poxa. Edita. Poxa, só tem arroz e ovo. Pois eu comi uma Maria Isabel de ovo como se fosse uma iguaria. O famoso peba, né? E a palavra é iguaria. Iguaria. Então, nós somos moldados pela alimentação. Houve uma época que o ser humano, ele se alimentava apenas de grãos, in natura, tirado da natureza, colocado. Depois, começou a caçar. Por quê? Porque descobriu o fogo. Então, caçava e fazia ali o nosso famoso churrasco, que para nós é quase uma comemoração. Houve um tempo que ele era trivial. Sim. E a partir desse momento, com a acessão de utensílios, começou-se a pensar, a cozinhar de uma forma diferente. Então tudo isso são práticas ao longo da nossa existência, que explica muito de nós.
Então eu preciso entender o quê? Que as empresas, assim como nós, seres humanos, também têm uma evolução existencial. E eu não posso aplicar ferramentas desenvolvidas em 1940 como se elas fossem totalmente adaptáveis agora em 2001. Eu preciso pegar a essência, a raiz, e colocar um pouquinho de Nutella. Você entende? Sim. Então eu defendo essa administração. A administração pensada socialmente, uma vez que as necessidades que eu tenho que atender são sociais. Porque a partir do... mas é econômico. Sim, mas a economia, ela parte do social. Porque se eu não tenho quem compra, eu não tenho economia. Se eu não tenho quem me venda, eu não tenho economia. Então, é um cíclico. Tá? É a chamada economia 4.0. Ela não tem fim. Ela circula, começa e termina no indivíduo. Ótimo. Celina, nós tínhamos programado meia hora, nós já passamos bem disso aí. Edita. Mas eu me nego a editar. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a nossa audiência, para os nossos amigos que nos acompanham. Na verdade, é uma pessoa que está aqui nos vendo, mesmo que estejam 2 ou 3 aí ao lado do celular, do computador. Fale individualmente para essa pessoa que nos vê a importância desse trabalho, a importância de primar sobre esse serviço, e fique livre também com a sua mensagem. Muito obrigado, Celina. Muito obrigado, Gilvan. Muito obrigado a Deus. A Celina termina e depois eu faço meu convite para botar para gerar. Tá bom. Então, gente, eu quero deixar 2 mensagens, né? A primeira, não sei se dá para ver, é a questão da minha camisa, né? Aqui sou eu, enquanto criança, e aqui sou eu, enquanto adulta, quase partindo ali para o Cabo da Boa Esperança, né? E dizer assim, desse momento para esse de agora, foram muitos desafios, foram muitos obstáculos, foram muitas decepções, mas em todos os momentos eu nunca desacreditei na fé, na resiliência e, sobretudo, na possibilidade de se melhorar enquanto pessoa. Porque a partir do momento que eu deixar de acreditar que nós podemos ser melhor, eu estou deixando de acreditar que a vida pode ser melhor. Então, a minha trajetória pessoal, ela é enraizada com a minha trajetória profissional. Os meus valores enquanto pessoa são os mesmos valores que estão no mercado profissional. Então, eu não me corrompo. E eu não me corrompo porque eu tenho raízes. E eu convido vocês a refletir sobre quais são as suas raízes. O que te direciona a vida. Que profissional você quer ser? E quando eu falo profissional, eu não estou falando na perspectiva de ter um canudo na mão, mas de atuar no mercado, seja para si ou seja para alguém. Quem é você nesse mercado? Quem é você na sua vida? Quais são suas prioridades? Reflita, consiga responder essas questões, porque as mazelas da vida vão conseguir se tornar mais brandas, mais leves. E assim, não deixe de conversar consigo, não deixe de conversar com Deus, não deixe de melhorar, não deixe de estudar, principalmente nesse momento que nós estamos mais isolados, né? O computador se torna uma porta para o mundo, o celular se torna uma porta para o mundo, e nessa porta do mundo, não invista somente nas redes sociais, invista também em conhecimento. Eu estou desenvolvendo uma metodologia que depois nós vamos conversar com calma, professor, é a metodologia 3C, que é conhecimento, compartilhamento e, conhecer, compartilhar e compromisso. Né? São 3 Cs que eu estou trabalhando para que seja aplicado nas organizações e na vida pessoal. Então, se você tem conhecimento, se você tem compromisso, se você compartilha, você fomenta uma rede de conexão, uma rede de empreendedores, um sistema onde todos vão estar presentes, porque todos vão estar comprometidos, todos vão estar com conhecimento e todos vão compartilhar. Então, eu parto do princípio que se eu sei e eu compartilho, eu sei cada vez mais, porque você vai trazer o seu conhecimento para mim e assim a roda da vida gira. Então, dentro de uma permissão maior, divina do Espírito Santo, eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos que estejam nos assistindo e convido a você para ser uma pessoa de fé na sua fé e que a gente possa ter boas ações, porque o mundo está precisando. Muito obrigada. Muito obrigado, já fizemos os agradecimentos e agora o convite. Vamos botar para gerar. Aí edita. Nada, tudo. Vai.
Pode vai falar, né, filho? tudo